Eu queria falar sobre a bênção de resolvermos problemas. Você sabia que é uma bênção você resolver os seus problemas? Você sabia que é uma bênção você ajudar os seus irmãos a resolver o problema deles? Você sabia que você já nasceu sendo um problema? Você sabia que você nasceu... você já nasceu sendo um problema e você já nasceu dependendo dos outros para resolver os seus problemas que você não consegue resolver. Você sabia disso? Ou não? Uma criança... É interessante, né? Um bebezinho quando nasce, ele já nasce com vários problemas. Ele já tem problema que ele está com fome e não sabe pedir comida para a mãe. E aí ele chora, o pai fica irritado, mas ele não consegue falar para a mamãe: mamãe, por favor, me dá de mamar. Não, ele chora. É um problema isso, para o pai às vezes. Ele já nasce com um problema, está com cólica, ele não consegue: mamãe, me dá alívio. A mãe tem que identificar qual é o tipo do choro para resolver o problema da criança, não é isso? Aí às vezes a criança chora, não consegue falar: mamãe, eu estou incomodado aqui nas partes íntimas, tem uma coisa cheirando. Ele não consegue falar isso. Ele não consegue: mamãe, troca a minha fralda. O que ele vai falar? Ele vai chorar, vai fazer escândalo. E a mamãe tem que saber o que significa o choro da criança. Isso é um problema, não é? Mas você percebe que a criança ela já nasce dando problema para você. Mas você ama tanto o seu filho que você nem lembra que isso é um problema, mas é um problema. E ela não sabe resolver esse problema. Você percebe que na vida cristã e na sua vida, sempre vai ser assim, você sempre vai ter problemas. Você vai ter problemas. E você vai perceber que também, muitos dos seus problemas, Deus vai colocar pessoas para ajudar você a resolver esses problemas. O problema é que nós não queremos ajuda. Aí você fica com a fralda suja. Fica aí chorando, mas não quer ajuda. Eu não sei se você sabe, problemas por definição, problemas são circunstâncias resolvidas, fáceis resolvidas, fácil não, mas problemas por definição são situações que são resolvidas. Se você tem algum tipo de problema que você não consegue resolver, isso já não é um problema, isso já, na verdade, é um fato da vida. Então, se você perde uma pessoa querida, que você ama, um ente querido da sua família, isso não é um problema, isso é um fato da vida. O que é a morte? Aqui acabou, não tem jeito, eu não tenho mais como resolver isso, acabou, é um fato da vida. O problema é quando você tem algum tipo de problema e você transforma esse problema como um fato da vida. Eu liderei uma célula e não consegui multiplicar essa célula, então eu não sou para isso. Você está colocando um problema como se fosse um fato da vida. Mas às vezes, então, qual que é o problema de uma criança? O problema de uma criança, ela tira a nota vermelha. Isso é o problema de uma criança. Qual que é o problema de um jovem casal? É crise no casamento. É normal, vai ter. Não é quando, não é se, vai ter problema. Vai ter crise no casamento. Isso é um problema. Qual que é o problema de um empresário que está começando, um empreendedor que está começando a empreender? Qual que é um dos problemas que provavelmente ele vai ter? Falir a sua empresa. Isso é um problema. Agora, quando você faz do problema um fato, o que o empresário faz? Ele abriu uma empresa e deu um problema, administrou errado, não ouviu um conselho, tal, não sei o quê, faliu a empresa, quebrou a empresa. Agora, se ele entende que isso na verdade é um problema, o que ele vai fazer? Ele vai tomar tudo aquilo que aconteceu para o seu benefício, para o aprendizado. O que ele vai fazer? Eu vou abrir uma outra empresa, mas eu não vou fazer os mesmos erros, porque eu vi que se eu continuar fazendo dessa forma, vai dar problema, eu vou falir outra empresa. O que é um fato da vida? Eu errei, eu abri uma empresa, fechei, fali, eu não sou para isso, então eu vou virar CLT. Então você percebe o que o cara fez? Ele pegou de um problema e diagnosticou que é um fato da vida, que ele não serve para aquilo. Então, qual que é o problema de um filho de Deus? Então, o problema de um jovem casal é crise no casamento. Um problema de um jovem empreendedor é falir a sua empresa. Um problema de uma criança é tirar notas vermelhas. O problema problema para um filho de Deus, o que é? É cair no pecado. Por que eu estou falando que é um problema? Porque em Cristo Jesus, todos esses problemas são resolvidos. Em Cristo Jesus, você consegue resolver todos esses problemas. O problema é quando você não resolve um problema que você tem capacidade de resolver. Eu estava ouvindo um pastor, e ele falou que ele fez uma pesquisa, não sei como ele fez essa pesquisa, e faz sentido. 95% dos nossos problemas são gerados por nós mesmos.
Olha aí. E 5% dos seus problemas são causados por terceiros, pelo cunhado que pede dinheiro emprestado e não paga, pelo governo que faz alguma coisa que você não esperava. E é interessante que nesses 5% está Deus. Muitos dos seus problemas, muitos não, poucos dos seus problemas que você vai passar, é Deus às vezes que permite você passar. Mas está nos 5%. Mas você percebe que boa parte dos seus problemas, você mesmo. Problema no casamento é porque não ouviu um conselho, não quis seguir a direção, vive por conta emocional, por questões, não para pensar, não ouve, vive irritado, nervoso, não pensa antes de falar, não mede a torre, não planeja. Então você percebe que 95% dos problemas que nós passamos tem a ver com o âmbito pessoal. Então provavelmente, muitos dos seus problemas conjugais têm a ver com você. Problemas no seu empreendimento tem a ver com você. Problema com os seus filhos tem a ver com você. Não vai virar para falar, está vendo? O pastor está falando que é você. Mas amém. Mas eu não quero falar dos 95%. Eu quero falar dos 5%. Porque eu não sei, é uma bênção demais você aprender a resolver os seus problemas. É uma bênção você saber que vai ter um problema. E outra coisa, estou falando aqui, pastor, mas está falando que é bênção ter problemas, é bênção demais ter problema nas nossas vidas. Tem irmãos que falam assim, pastor, eu quero te pedir perdão. O ano passado, na virada do ano, a gente sempre faz momento de honra. E teve uns que vêm me falar assim, pastor, eu quero te agradecer, que eu fui um problema na sua vida, eu fui, nossa, misericórdia. Eu falei, meu irmão, você não foi problema não. Se você foi um problema na minha vida, você pode ter certeza que eu fui muito mais abençoado em resolver os seus problemas do que você que está com problema aí. Então, não precisa pedir perdão não, eu que te agradeço pelos seus problemas, que são os seus problemas que me promovem. Então o problema aqui é a ótica que você vê, a forma que você vê. Então, sabedoria aqui de Deus é você ver como Deus, é você pensar como Deus pensa, agir como Deus age, fazer o que Deus faz. Você pode ter certeza, o seu caminho não é bem sucedido, em tudo que você fizer vai prosperar. Eu estava vindo para o culto hoje de manhã, eu não sei, você consegue definir o que é caro para você? Eu estava no elevador vindo para o culto de manhã e a minha filha falou assim, papai, R$2 é caro para você? Você já conhecendo a pessoa, você já sabe, ela vai querer me dar um golpe, ela vai querer, eu conheço, é mulher, né, essas coisas. R$2 é caro para você? Para assim, depende do que é caro. Porque, meus irmãos, deixa eu te falar, na ótica de Deus, o que é caro para você não é o que você tem de dinheiro dentro do seu bolso. Caro para você, o que determina se é caro ou barato, tem a ver com o seu destino, com o seu propósito. Quando você não sabe o que Deus tem sobre a sua vida, sobre o seu casamento, se você não sabe qual o propósito de Deus para você, na sua empresa, na sua célula, se você não tem conhecimento do chamado de Deus sobre a sua vida, deixa eu falar uma coisa para você, não existe definição para você o que é caro, o que é barato. Você sempre vai definir o que é caro, o que é barato, segundo o seu bolso. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era solteiro, antes de me casar, eu morava no Jaçanã e vinha para o culto do Tatuapé. Do Jaçanã até o Tatuapé era 1h30. E eu trabalhava, na época eu trabalhava em Pinheiros, eu acho que era Pinheiros, depois eu fui trabalhar na Zona Sul, e era 1h30, era 1 hora de Pinheiros, ou 1h30 de Pinheiros até a minha casa, e se eu tivesse que vir para a igreja, era mais 1h30 até a igreja, e eu desde os meus 12 anos de idade, eu tinha a revelação de que eu fui chamado para ser pastor. Então para mim, o que é caro para mim? Aquilo que atrapalha o meu chamado. Então, eu falo para minha filha, R$2, se você usar esses R$2 para comprar uma garrafinha de Coca-Cola, para mim é caro, porque eu não quero estragar a sua vida. Agora, se você falar para mim que você precisa comprar um livro de inglês que custa R$5.000, isso vai impulsionar a sua carreira profissional, não é caro para mim. Eu posso não ter o dinheiro, mas não é caro. Então, por exemplo, aí quando eu casei, tive muitas fomos ver apartamentos. Então, por exemplo, você vai lá no extremo da Zona Leste, quanto mais longe, é mais caro. Aí você vai ver um apartamento para comprar R$100.000. Olha, uma oportunidade de Deus. Mas se essa oportunidade eu ficar longe da igreja, longe do meu chamado, ia me atrapalhar, eu ia ficar cansado. E aí você vê um apartamento aqui na região, R$900.000. O que eu fiz? Eu vim morar aqui na região do Tatuapé. Mas qual que era a oportunidade? Isso é caro ou barato? Então o que define para você o que é caro ou barato é o seu chamado. Quando você não sabe o que Deus tem sobre a sua vida, o que vai determinar o que é caro ou o que é barato para você é o valor que você tem no seu bolso.
E aí, com certeza, você vai depreciar muito daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Então, por exemplo, com certeza, quem pensa em dinheiro é uma oportunidade. Você, a 1h30 da igreja, a 2 horas do seu trabalho para você morar. Para alguns isso é uma oportunidade de Deus. Agora deixa eu te falar, qual que é o grande problema que nós temos? É de enxergar a grandeza de Deus nas nossas vidas, diante do chamado de Deus sobre as nossas vidas. Se Ele te chamou para... Depois eu vou estar compartilhando sobre isso. Mas eu não gostaria de falar aqui dos 95% dos seus problemas, eu quero falar dos 5%, porque são 5% dos seus problemas que não tem a ver com você, que na verdade vão te impulsionar, vão te enriquecer, vão te fazer próspero. Você quer ganhar dinheiro, você resolver problemas dos outros. Você quer crescer em realidade, você quer crescer em influência, é você resolver problemas dos outros. Você quer ser uma pessoa que desperta a admiração das pessoas, é você sempre ajudar os outros. Mas é muito importante antes você se resolver dentro de si. Eu gostaria aqui de falar sobre a vida de Davi, sobre a vida de Davi e sobre a vida de Saul. É muito importante, porque isso fala muito disso, porque eu não sei se você sabe, são problemas da sua vida, são problemas pessoais que nós decidimos escolher, que vão abençoar as nossas vidas. E eu gostaria aqui de falar, primeiramente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 17. Antes de ler, só para você entender, a palavra de Deus fala, eu imagino que a maioria aqui conhece a história de Davi e Saul. A palavra de Deus fala que chegou um momento na vida do rei Saul que ele foi rejeitado por Deus. E quando Saul foi rejeitado, Deus escolheu Davi. Foi lá e ungiu Davi, tal, não sei, eu imagino que alguns conheçam a história, depois você lá em 1 Samuel 15, 16, 17, se eu não me engano. E aí a palavra de Deus fala que Saul foi rejeitado e Saul foi o escolhido para ficar no lugar de Saul. Mas quando Davi ele foi escolhido para ficar no lugar de Saul, ele era um adolescente, ele era uma criança, ele não tinha habilidade de rei, ele não tinha capacidade de guerrear, ele não sabia a arte de guerrear, ele não tinha lido lá a arte de guerrear. Existe um livro, né, que fala sobre isso. Ele não tinha nada disso, mas a palavra de Deus fala que a unção de Deus veio sobre a vida de Davi. E quando a unção de Deus veio sobre a vida de Davi, ainda quando ele era um adolescente, a vida dele mudou. Assim como Deus entrou na sua vida e mudou a de Davi, porque eu não sei se você sabe, quando Deus entra nas nossas vidas, Ele entra para mudar, e sempre para melhor. Se Deus entrou na sua vida e não mudou ainda, alguma coisa está errada, tem um problema aí, e não é do lado de Deus. Mas toda vez que Deus entra na parada, é para te melhorar. E a palavra de Deus fala que quando Deus ele entrou na vida de Davi, Ele mudou a vida de Davi. E Davi desfrutou da unção que ele recebeu. Você já desfrutou da unção que você recebeu sobre a sua vida? Você precisa aprender a desfrutar. Você desfruta antes de chegar na posição, mas você precisa aprender a desfrutar. E a palavra de Deus fala que ele foi chamado. E aí eu gostaria de ler, eu gostaria de ler aqui sobre a história de Golias. Golias fala de problemas sérios nas nossas vidas. Golias fala de problemas que todos um dia teremos que enfrentar. Eu gostaria de ler 1 Samuel capítulo 17, verso 1, fala o seguinte: os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acompanharam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas ajuntaram-se no vale do Carvalho e se prepararam para lutar com os filisteus. Os filisteus prepararam no monte que ficava ao lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento dos filisteus para desafiar os israelitas, e ele tinha ali 3 metros de altura, usava um capacete. Eu não vou falar isso aqui, vamos direto para o verso 8. Golias veio e passou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí na posição de combate? Eu sou filisteus e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, seremos escravos de vocês, mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão os nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita: mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Primeira coisa, meus irmãos, por que muitas vezes nós não conseguimos resolver os nossos problemas?
Porque você, às vezes, você tem capacidade, mas você não resolve os seus problemas. Deve ter áreas da sua vida ou problemas da sua vida que é um ciclo vicioso. É sempre o mesmo problema. É sempre o problema de você explodir. É sempre o problema de você cair na dívida. É sempre o problema de você brigar com o seu cônjuge. É sempre o problema a questão dos seus filhos. É sempre um problema. Então você precisa identificar primeiro qual é a área da sua vida que é um vicioso. Você tem áreas da sua vida que você prospera, avança, mas tem uma área às vezes da sua vida que não avança, que não prospera, que você não consegue responder. Isso é um problema na sua vida, porque quando Deus ele entra na sua vida, ele entra para te transformar. Deus ele entra na sua vida e principalmente naquela sua área mais débil, mais frágil, que você tem mais dificuldade, para que essa área que era mais limitada sobressaia em relação às outras. Mas você precisa entender por que muitas vezes eu não consigo resolver. Eu acompanho muitas pessoas aqui, tem pessoas que eu falo, é sempre a mesma coisa, é sempre os mesmos problemas, a mesma coisa, a mesma praça, o mesmo, sabe, o cara está, mas é sempre a mesma coisa. Mas nós precisamos entender, em primeiro lugar, por que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. E aí você vê nessa situação, Saul não conseguiu resolver um problema que era dele. Saul aqui, por que Saul não conseguiu resolver um problema que era dele? Olha só, a palavra de Deus fala, se você perceber todo um contexto, a palavra de Deus fala que o povo de Israel estava se preparando para lutar com os filisteus. E toda vez que havia guerra, como que era? Era um exército contra outro. De repente, Golias aqui, ele falou assim, vamos fazer de forma diferente dessa vez. É o diabo querendo negociar com você. Vamos fazer de outra forma. Eu sei que era sempre um exército contra o outro, e o exército de Deus sempre vencia. Por que o exército de Deus sempre vencia? Porque Deus estava sempre no exército de Israel. E a palavra de Deus fala que Golias vai lá e fala assim, olha, vamos fazer de forma diferente dessa vez. Vocês vão escolher uma pessoa para enfrentar Golias. Foi o próprio Golias que falou isso. E quem vencer aqui no ringue vai ser o UFC. Os dois que subir, quem ganhar aqui vai ser o vencedor. E se Golias, for vencedor, os israelitas vão ser os nossos escravos. Mas se vocês ganharem, nós vamos ser os seus escravos. A palavra de Deus fala que Golias começou a fazer xixi na calça. Ele ficou com medo, medroso. Irmãos, naturalmente falando, você entende que a palavra de Deus fala que Golias, ele tinha mais ou menos 3 metros de altura. E Saul, se você for ver, a pessoa mais habilitada para enfrentar Golias deveria ser Saul. Por quê? Quando Saul foi ungido, a palavra de Deus é muito clara, lá em 1 Samuel, acho que 13 ou 14, fala que Saul, ele era o mais alto dos israelitas. A palavra de Deus fala que o mais alto dos israelitas, do lado de Saul, ele vinha até o ombro de Saul. Então, na verdade, quem deveria enfrentar ali Golias era Saul. Mas por que Saul não conseguiu enfrentar Golias? Porque ele tinha medo. Porque na verdade ele só conseguia olhar para o problema. Ele dormia pensando no problema, acordava pensando no problema, ia trabalhar pensando no problema, ia namorar com a esposa pensando no problema. Ele vivia em função do seu problema. Mas na verdade, Saul ele se esqueceu que o Deus que habita no exército de Israel era o mesmo Deus que habitava nele também. Porque você percebe as guerras que aconteciam até então, você percebia que Deus falava assim, olha, pode ir lá, vocês vão vencer. E você percebe que muitas das guerras que o povo de Israel venceu, eles não precisavam levantar um canivete, eles não precisavam fazer nada, era Deus movia, fazia um terremoto, chovia, ventania, tal, e sempre o povo de Israel vencia. Por isso que o povo de Israel era temido, não é por conta das suas habilidades, mas era porque Deus se manifestava. E toda vez que Deus se manifesta, você vence. Mas o problema é quando nós impedimos a manifestação do poder de Deus. Aí a palavra de Deus fala que ele teve medo. Por que muitas vezes nós não conseguimos resolver os nossos problemas? Porque você só olha para o seu problema, você não olha para o autor e consumador da fé. Saul aqui em nenhum momento conseguiu perceber que o Deus que habitava nele era muito maior do que aquele Golias. Porque se ele começasse a perceber, e se ele tivesse revelação do Deus que ele servia, Golias Golias na verdade era um anão perto da presença de Deus. Golias era minúsculo diante do poder de Deus. Mas o que aconteceu? Em primeiro lugar, ele teve medo. Todas as vezes que você tem medo, você nunca vai resolver os seus problemas.
nunca vai conseguir resolver os seus problemas. E o pior, você sempre vai afetar as pessoas abaixo de você. Por isso que é muito ruim você trabalhar com um empresário medroso. Por isso que é muito ruim você ser liderado por uma pessoa medrosa. Por isso que é muito ruim você ser governado por pessoas medrosas. Porque sempre elas vão estar com receio de perder. Nunca. E a palavra de Deus fala que o espírito que está sobre nós é um espírito de ousadia e não de medo. Mas a palavra de Deus fala que ele não conseguiu perceber que aquele que estava nele era maior do que o seu inimigo. Primeira coisa era medo. Medo. O que te impede de você resolver os seus problemas? Aí pode pensar, qual o problema que você tem aí, que é sempre os mesmos problemas? É porque você sempre lembra dele. Às vezes a sua esposa está sempre lá para te lembrar desses problemas. Às vezes o seu marido está lá para sempre te lembrar dos seus problemas. Tem sempre alguém para te lembrar dos seus problemas, que você não consegue. Por isso que é muito importante você não ouvir pessoas que na verdade são conduzidas pelo medo. Você vai perceber aqui, depois nós vamos falar, que Davi, ele era diferente de Saul. Por quê? Porque Davi, ele nunca ouviu um conselho de um medroso. É interessante, estava compartilhando aqui, na palavra de Deus fala que na multidão de conselhos há sabedoria. E na verdade, mas geralmente não é muito bom você ter muitos conselheiros. Mas existe um tipo de conselheiros que você não pode ter na sua vida. São pessoas medrosas. Que pessoas medrosas sempre vão te desafiar, você abrir mão daquilo que Deus um dia falou sobre a sua vida, por conta de um problema pessoal. Então, na verdade, são os nossos medos. E aí o que acontece? Alguém tem problema? Depois que eu falei aqui, você tem problema no seu casamento, você tem problema no seu empreendimento, você tem problema de relacionamento, você tem problema, medo de liderar, você tem medo de abrir seu coração para alguém, você tem medo de alguma coisa? Porque a grande necessidade que nós temos, meus irmãos, como igreja, é reconhecer a grandeza de Deus diante de um problema. Porque o Deus que te chamou, você pode ter certeza, Ele vai permitir que você passe por alguns tipos de problemas, mas você pode ter certeza que são esses problemas que vão te promover. E não é você que vai vencer esses problemas, é o Deus se manifestando na sua vida. A primeira vitória que Saul teve como rei, é interessante que a palavra de Deus fala que a primeira vitória que ele teve, o exército israelita foi contra, se eu não me engano, contra o exército dos filisteus. Eles foram lá enfrentar, mas a palavra que teve, começou a ter trovoada, tal, não sei o quê. O exército de Israel, quando chegou lá perto do campo, estava tudo morto já. Deus fez todo o trabalho para eles. Porque quando Deus se manifesta, meus irmãos, a vitória é certa. E o cansaço, aliás, e o descanso também é certo. Eles chegaram lá para guerrear. Eu falei, mas Deus já fez tudo. Eu vim aqui para guerrear, estava preparado, comido, estava preparado, fiz musculação, dieta, detox, tal. Aí chegou na hora de guerrear, estava tudo morto já. Deus já fez o serviço por você. Por isso que o povo de Israel era temido por Deus. Por quê? Porque quando Deus se manifestava, a bênção vinha sobre a sua vida. E a bênção vem sobre a minha vida. E a outra coisa que eu gostaria de falar, por que muitas vezes, por que muitas vezes nós não aceitamos os desafios da vida? Porque às vezes a gente fala assim, olha, você tem um problema. Porque às vezes a pessoa vem pedir ajuda para você, pede dinheiro. Algum cunhado seu já pediu dinheiro para você para te ajudar no problema? Ou você é esse cunhado? Se eu estou com um problema, me dá dinheiro. Porque para você ajudar uma pessoa, você precisa saber muito bem se o seu ato vai ajudar ou atrapalhar. Teve uma vez que um casal veio me procurar, você pastor, preciso de ajuda. Ele falou assim, eu estou aqui para te ajudar. Ele começou a pedir dinheiro para mim. Eu falei assim, não, eu não vou te dar dinheiro. Porque se eu te der dinheiro, eu comecei a falar o que ia acontecer na vida dela. Não vai acontecer, não. Eu comecei a falar, o que aconteceu quando você pediu dinheiro para o seu cunhado? O que aconteceu? Ela pediu dinheiro para todo mundo, aí veio pedir dinheiro para o pastor. Eu falei, não dou, essa ajuda eu não dou. Porque essa ajuda vai te atrapalhar. Por que muitas vezes nós não aceitamos ajudar os outros? Ou por que muitas vezes nós aceitamos a ajuda dos outros? Como eu falei para você, a bênção de Deus não é quando você resolve os seus problemas. A bênção de Deus é quando você aceita resolver o problema de outras pessoas. Restaura um casamento para ver se você não é eternamente grato desse casal. Traz a pessoa, vai lá no encontro lá e tira o capeta dela para ver se ela não vai ser eternamente grata a você. Depois, puxa, meu Deus do céu, eu dou minha vida para você. Não é isso? Vai trazer a salvação para um amigo, para uma amiga sua. A pessoa vai ser eternamente grata a você. A bênção de Deus é quando nós resolvemos problema para os outros. Eu gostaria que você abrisse aqui sua Bíblia, em 1 Samuel, na verdade é a continuação, no verso 21.
O exército dos filisteus, o exército dos filisteus, o exército dos israelitas, tomaram a posição de combate, na frente de um para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu na frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias fugindo apavorado, eles disseram: olhem, escutem o desafio, quem matar os filisteus receberá uma grande recompensa, o rei lhe dará riquezas, lhe dará sua filha em casamento, você não vai precisar pagar imposto. Então Davi perguntou aos soldados, os que estavam por perto: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Deixa eu perguntar para você, você acha que é errado pedir recompensa para Deus? Sim ou não? Você acha que é errado receber bênção de Deus em forma de recompensa? Olha só o que acontece para você entender. A palavra de Deus fala que durante 40 dias Golias ficou desafiando o povo de Deus. E geralmente é o que o diabo faz. Mas como que ele desafiava? Gritando: não tem homem não, tudo frouxo. Às vezes você é intimidado porque o diabo grita, mas a palavra de Deus fala, olha só, gritou 40 dias, e aí nesse meio tempo apareceu o Jessé. Lembra o Golias, o Davizinho, que era um adolescente ainda? A palavra de Deus fala que o pai falou assim: vai lá levar queijo lá para os seus irmãos, eles estão lá na guerra, lá leva esse queijinho, leva esse pãozinho francês, acabou de sair aqui do Pão de Açúcar, leva assim, leva aqui esse franguinho assado, leva essa picanha lá para os seus irmãos para comer, eu não sei o que eles estão comendo, vai que eles sejam fraquinhos, leva lá. E a palavra de Deus fala que Davi foi lá, e quando Davi chegou onde estava acontecendo a guerra, a palavra de Deus fala que o povo de Israel, eles estavam enfileirados, uma fileira aqui do povo de Israel e uma fileira aqui dos filisteus, pronto para guerrear. E Davizinho chegou. E quando Davizinho chegou, ele não estava nem aí para a guerra, ele estava preocupado com quem? Com seus irmãos. É interessante isso, né? Porque Davi só escutava quem era ousado, ele não escutava quem era medroso. E ele escutou o seu pai: vai lá levar comida para os seus irmãos. Ele foi lá, ele chegou lá perto do irmão dele. E aí? Ele deixou a comida com o encarregado, porque viu que ali não podia levar comida. E aí, tudo bem? Papai perguntou se está tudo bem, se está comendo todo dia, se está comendo direitinho, se está tomando banho, se tem algum problema. Papai está perguntando. Aí a palavra de Deus fala que quando Davi fez isso, a palavra de Deus fala que Golias apareceu novamente e começou a gritar: tem homem aí? Levante um homem, levante um homem, o mais forte de vocês, para me enfrentar. E a palavra de Deus fala que quando Golias apareceu e começou a gritar, foi aquela correria. Sabe o que? Eu não sei se alguém já tentou matar, eu não sei se... Teve uma vez que na minha casa, quando eu era solteiro, que tinha problema de rato. Eu lembro que estava eu, o Ricardo, o pastor dos radicais, o meu irmão mais velho e 3 primos meus. E aí eu falei: não, vamos matar esse rato, não é possível. Aí eu lembro que eu peguei um pedaço de vassoura, o outro pegou um cano, não sei o que, 3 homens, e fomos matar o rato. Quando o rato, cada um foi para um lado. Quando Golias apareceu, a palavra de Deus fala que cada um correu para um lado. Mas quando cada um correu para o lado, não fala o nome dele, falou que uma pessoa lançou um desafio na hora. Eu não sei nem se foi enviado de Saul, mas falou que desafiou: olha só, para que o povo não retrocedesse. Vocês estão fugindo, mas tem uma recompensa. Quem matar o Golias vai ter muito dinheiro, não vai pagar imposto, você vai casar com a filha do rei. Mas todo mundo correndo. E a palavra de Deus fala que Davi, ele escutou Golias falando, mas a palavra de Deus fala que Davi não correu, mas ele viu aquela correria. E é interessante, estou falando para você da recompensa. A primeira atitude de Davi, quando ele ouviu os gritos de Golias, foi o quê? O que é mesmo que vai? O que é mesmo que alguém vai receber aqui se matar Golias? Você percebe que Davi não estava com medo de Golias. Davi não estava preocupado com a gritaria de Golias, a histérica, não estava preocupado. O que motivou Davi a enfrentar Golias foi a recompensa.
Eu não sei se você sabe, essa é uma forma de Deus nos abençoar, é te recompensar quando você decide entrar na brecha para abençoar uma pessoa, a quem Deus deu o seu filho para morrer por ele. Quando você faz isso, meus irmãos, Deus vai te recompensar. Então a recompensa é a forma de Deus te abençoar. Da mesma maneira que um pai, uma mãe ama presentear um filho com um presente que ele deseja, Deus ama recompensar o seu filho através de bênção. Então toda vez que você ouve na Bíblia, Deus vai te recompensar, você pode ter certeza que a recompensa do Senhor, detrimento da sua ajuda em relação ao reino de Deus, você pode ter certeza, é infinitamente, nem se compara com a sua capacidade, sua habilidade, não tem comparação. Então muitas vezes, quando você abre mão, você prioriza o reino de Deus, em detrimento do reino de Deus, você pode ter certeza, liderar dá muito problema, pastorear dá muito problema, edificar uma igreja dá muito problema, mas quando você abre mão, às vezes, 2, 3 horas do seu trabalho, para liderar uma célula, para evangelizar, para compartilhar, a palavra de Deus fala que tem recompensa. E quando Deus recompensa, Ele recompensa. E a recompensa, às vezes, na verdade, é desproporcional à sua habilidade. Porque aquilo que você faria no seu braço natural, provavelmente você aumentaria, por exemplo, a renda do seu empreendimento em 10%. Quando Deus te recompensa, Ele te recompensa em 100%. Não é 10%. Por isso que é desproporcional à sua capacidade. Então você percebe que a primeira atitude de Davi, em detrimento daquela correria, o povo tal, ele não estava preocupado com Davi, com Golias. Ele falou assim: como que é? Eu ouvi direito, vai ficar rico, vai casar e vai casar com o filho do rei, não vai pagar imposto. E é interessante que você vê aqui no verso 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto: o que ganhará o homem que matar os filisteus e livrar? Então você vê que depois que ele faz a pergunta, ele se empodera. Aí ele fala. Então Davi perguntou aos soldados: afinal de contas, quem é o filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Então você percebe que Davi, antes, primeiro, por que muitas vezes nós não aceitamos a entrar na brecha pela vida de outras pessoas? Porque nós não vemos recompensa. Eu preciso trabalhar muito, eu não posso ir no culto hoje, eu não posso liderar, eu não posso ajudar, eu não posso dar uma oferta, eu não posso fazer uma doação, eu não posso ajudar o fulano, eu não posso usar o Betran. Deixa eu te falar uma coisa, quando você faz isso, você vai ter também suas recompensas, mas a palavra de Deus fala que quando você olha a sua recompensa em detrimento, meus irmãos, essa é a maior bênção de Deus sobre as nossas vidas. Aí a palavra de Deus fala que Davi se empodera, aí quando ele se empodera, ele fala de Golias. Quem é esse Golias? Quem é esse Golias que está desonrando o exército de Israel? Então, primeira coisa, o que nos leva a ajudar os 5%, primeiro nós precisamos saber qual é a recompensa que o Senhor vai nos dar. E Ele sempre vai recompensar. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele fala que Ele morreu por mim e por você, porque havia uma alegria proposta. E Jesus, quando Ele ouviu a alegria proposta, Ele aceitou morrer por mim e por você. E qual foi a alegria proposta de Deus para Jesus, para Ele na cruz, para morrer por mim e por você? Abençoar você. Olha, se você for na cruz, eu vou abençoar toda essa nação. Se você for para a cruz, eu vou abençoar todos. Se você morreu naquela cruz, eu vou prosperar todo mundo. Jesus aceitou. Essa foi a alegria proposta. Então não é possível que você não fique feliz quando você não lidera uma célula. Você pode ter certeza, é cansativo, às vezes tem problema, chora, grita, esperneia, às vezes vai ter fake news sobre você, mas você pode ter certeza, a recompensa é desproporcional àquilo que você tem para semear, totalmente desproporcional. Aquilo que você pode fazer na força do seu braço, através da recompensa do Senhor, que é no braço dele, provavelmente é 100 vezes mais. Por isso que Davi aceitou matar Golias, pela recompensa de ser usado por Deus. Outra coisa que acontece, primeira coisa que nós aceitamos a recompensa, primeira porque aceitamos ajudar os outros, pela recompensa. Você precisa saber, Deus vai te recompensar. Outra coisa, nós resolvemos problemas quando vencemos o Golias dos outros. Abre a sua Bíblia ali já passei do meu tempo. Verso 32. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar com ele. Mas Saul respondeu:
você não pode lutar com esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido um soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão e um urso carregam uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo conta da ovelha. Se um leão e um urso me atacam, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desses filisteus. Pois bem, respondeu Saul, vá, que o Senhor esteja com você, porque eu não vou estar. Foi o que falou aqui, vai, que Deus vai lá para você, eu aqui não. Deixa eu te falar uma coisa. Quando que você está na posição de abençoar os outros? É quando você primeiro resolve os seus 95% de problemas. Olha só, primeira coisa que nós precisamos entender, você tem que respeitar a todos, mas jamais seguir a direção de um mentiroso. A palavra de Deus fala que quando Davi chegou no campo de batalha e ouviu Golias gritando, todo mundo correu, menos Davi. Porque no meio daquela corrida ele ouviu, não vou pagar imposto, vou ficar rico, só ele que ouviu isso. É impressionante isso. Porque não tinha medo, porque no medo, meus irmãos, você perde a capacidade de pensar, raciocinar, você faz coisas que na normalidade você não fazia. E a palavra de Deus fala que depois veio Saul dar uma opinião, uma direção, um conselho para o meu amigo. Deixa eu ver, você nem tem pelo debaixo do braço ainda, você não tem nem força física. Deixa eu te falar, você é criança ainda. E esse homem com quem você quer enfrentar, ele é um guerreiro a sua vida inteira. O que Davi fez? Ele escutou, mas não seguiu o conselho. Porque quando você segue o conselho de um medroso, o seu destino é o mesmo destino desse medroso. E um medroso sempre vai te aconselhar a você desistir dos planos de Deus. O Senhor sempre vai te aconselhar a você seguir o caminho do fracassado. Esse é o que o medroso sempre faz, mas ele não seguiu. É interessante que o que ele fala, porque na verdade o Golias não era um problema de Davi. Por que não era um problema de Davi? Por isso que ele não saiu correndo, porque o problema ali era dos soldados, não era de Davi. Mas ele pega e ele fala, ô Saul, deixa eu te falar uma coisa, eu sou filho de Jessé, e o meu pai, ele tem ovelhas, e a minha responsabilidade é cuidar das ovelhas do meu pai. Mas onde eu moro, tem muito urso e muito leão. Inclusive, quando o profeta Samuel, que ungiu você, não sei se ele falou isso, sabe, um dia ele foi lá almoçar na minha casa, eu nem pude participar lá do almoço celestial com o sacerdote Samuel, porque eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai. Porque pode ser poucas ovelhas, e se são poucas ovelhas, então faz muita diferença eu perder uma, duas ovelhas. Ele falou assim, inclusive, teve uma situação que tinha uma ovelha na boca do leão, e eu fui lá e tirei na boca do leão, e dei um mata-leão no leão, e matei o leão. Então eu faço isso constantemente, eu mato o leão e mato o urso. E nós falava, Saul, deixa eu te falar uma coisa, eu já enfrentei o meu Golias. Agora, se você quiser que eu enfrente o seu, eu enfrento, eu não tenho problema. Por que Davi falou isso? Porque na verdade, os ursos e os leões aqui, Golias, meus irmãos, é algo figurativo, mas Golias aqui fala de um problema que é maior do que você. Golias aqui fala de uma situação que você só vai vencer quando Deus se manifestar, porque naturalmente falando, não tem como você ganhar. Mas o que acontece aqui? Ele fala, primeiro, por que ele aceitou vencer a lutar com aquele gigante? Porque os seus problemas geraram o que nele? Segurança. Então você percebe que Davi era um homem seguro. Por que Davi era um homem seguro? Porque ele enfrentava leões e ursos. Leões e ursos. Isso fala de experiências pessoais. Se você não tem experiências pessoais diante de Deus, você nunca vai conseguir liderar uma célula. Você nunca vai estar à frente de um empreendimento. Você nunca vai conseguir um dia estar à frente do chamado de Deus sobre a sua vida. Porque o que vai te levar a isso, o que é? É você ter experiências pessoais com Deus. E quem sabia que um dia Davi, quem estava lá para falar se realmente era verdade? Somente Davi. Mas você sabe que isso é verdade por quê? Porque a verdade foi expressa na segurança que ele tinha diante de Golias. Ele fala, eu enfrentei leões e ursos. Isso transformou o quê? Segurança.
porque eu sou seguro diante das experiências que eu tive com Deus. Deus me levou para o encontro, me libertou, restaurou meu casamento, e pode deixar, eu vou liderar uma célula. É isso que vai ser de segurança. Eu não sei falar em público, mas pera lá, Deus moveu, Deus alinhou, Deus fez aquilo, restaurou meu casamento, Ele abriu as portas, fez um... Aí por conta disso, Davi aceitou ajudar o Golias e outras pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que tem muitos aqui que estão passando por situações que já deve ter até identificado o seu Golias, mas você pode ter certeza, Deus sempre vai enviar um Davi na sua vida, para que ele possa enfrentar o seu Golias. E um dia você vai ser Davi na vida de uma outra pessoa. Mas Golias fala de situações onde nós não temos habilidade natural para vencer. Mas isso não significa que você vai vencer. Por quê? Porque o Golias ele sempre vai cair diante da presença de Deus. Mas nós precisamos entender o que te impede de cumprir o chamado e o propósito de Deus sobre a sua vida é o seu medo. Se o seu medo é do tamanho do seu Golias, se o seu medo é do tamanho do seu problema, você nunca vai avançar. Provavelmente você vai sempre retroceder. E possivelmente você sempre vai correr quando o diabo se levantar na sua casa e começar a gritar e espernear. Mas deixa eu te falar, o que você ganha com isso? A palavra de Deus fala que quando Davi venceu Golias, eu não tenho tempo para explicar toda a situação, mas a palavra de Deus fala que Davi foi lá e venceu Golias, pegou uma funda, deu na cabeça de Golias, pegou a própria espada de Golias, cortou a cabeça de Golias. E a palavra de Deus fala que as mulheres lá da região começavam a gritar: Saul venceu 1000, mas Davi venceu os 10.000. Em outras palavras, quando você tem experiências pessoais, te geram seguranças, mas experiências coletivas, meus irmãos, te geram liderança, te cresce influência. Davi ele começou a crescer em realidade, influência, em riqueza. Por quê? Porque ele venceu o Golias de outra pessoa. Mas ele só venceu o Golias de uma outra pessoa porque ele tinha vencido os seus próprios Golias, leões e ursos. Se você for ver lá na Bíblia, em Tiago 4, capítulo 1, fala lá: sabe por que vocês brigam tanto entre vocês? Sabe por que existem tantos problemas entre vocês? É porque vocês não conseguem vencer conflitos interiores, problemas pessoais. E porque vocês não conseguem vencer problemas pessoais, vocês ficam brigando sempre entre vocês. Amém? Gostaria que o pessoal do louvor subisse. Eu quero fazer um apelo. Como eu falei para você, é muito importante você fazer uma escolha certa. Às vezes a escolha certa não é a mais fácil, é a mais difícil, mas é que vai te sustentar para o resto da eternidade. Às vezes a resposta não é mais simples, é a mais complicada, mas é o que vai te levar a prevalecer, vencer, avançar e se tornar um grande influenciador da parte de Deus. Abre a sua Bíblia. Aliás, não precisa abrir não, eu leio aqui Lucas capítulo 1, verso 37. Olha só, eu não sei se você sabe, eu estou falando aqui de problema, mas você pode ser o problema, ou você pode ser parte da solução do problema. Estava falando aqui para o Mateus de manhã, tem pessoas que fazem parte de ser o problema. Não é isso, Felipe? Tem sempre pessoas que estão ali para ser o problema. Eu faço questão, não tem problema nenhum, deixa eu aparecer em cena. E você é o problema. Mas tem pessoas que decidem ser soluções dos problemas. Ser soluções dos problemas, o que é? É você entrar na brecha por outros. Você pode ter certeza. Quando o Senhor decidir te honrar, quando o Senhor decidir te recompensar, meus irmãos, o Senhor vai te dar em 1 ano aquilo que você não consegue conquistar em 10 anos. Esse é o Deus que nós servimos. E hoje eu quero te fazer uma pergunta: qual a sua escolha? Ser parte da solução ou você quer ser parte do problema? Isso são escolhas pessoais que nós fazemos. Lembra, falei para você no começo, por que muitas vezes no começo do meu casamento eu tive muito problema com o lado de briga. Eu falei assim: olha, eu preciso resolver uma coisa, estou tendo um problema. Eu prometi para ela que quando casasse não ia brigar com ela, e uma vez por semana eu estou brigando com ela. Isso é um problema. Mas não existe aqui no meu dicionário divórcio, 2 ou 1.
Ou eu resolvo esses problemas que toda ocasiona essas brigas, ou não sei como que vai ser, vou resolver o problema. E resolvi problemas conjugais que eu tinha com a minha esposa. Hoje eu conto no dedo de uma mão às vezes que eu brigo com a minha esposa por ano. Dificilmente eu brigo com ela. Mas por quê? Porque lá atrás eu comecei a ter problema e resolvi os meus problemas. Eu resolvi os meus problemas, ela resolveu os problemas dela. Mas nós decidimos, esse casamento vai ser refrigério para os dois. Então deixa eu te falar, são esses problemas pessoais, conflitos interiores que você tem, que você precisa resolver. E são esses conflitos que vai te levar um dia a você chegar na posição de o próprio rei te pedir um favor. E você falar, eu vou te ajudar, eu sou seguro, eu tive experiência com o Senhor. Semana passada eu fui para o encontro e tinha um demônio aqui dentro, e o demônio não está mais. E o demônio saiu, agora o Espírito Santo está em mim. E esse Espírito ele não é medroso, esse Espírito é ousado. Pode deixar que eu faço por você. O que fala? Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Alguém já ouviu isso? Que para Deus nada é impossível? Alguém já ouviu isso? Você sabe que momento que Deus falou isso? Para Deus nada é impossível? E é interessante que no finalzinho ele fala, em todas as suas promessas. Essa é uma situação que os anjos vieram atrás de Maria. Sabe Maria, a mãe de Jesus? Ela veio atrás de Maria. E o anjo fala assim, eu estou com um problema. Eu preciso de uma mulher que vá dar luz ao Messias, o Salvador do mundo. E você é essa pessoa que foi escolhida. E a palavra de Deus fala que Maria fala assim, mas como eu sou virgem? Eu estou noiva, como que vai ser? Aí o anjo falou, deixa eu falar uma coisa. Para Deus nada é impossível, segundo a promessa que Ele tem sobre a sua vida. Então Deus, o impossível, Ele sempre se manifesta dentro da promessa e dentro do propósito sobre a sua vida. E você tem chamado, você tem um destino. Deus estabeleceu algo sobre a sua vida. E o Deus do impossível, Ele sempre vai se manifestar naquilo que Ele prometeu. Por isso que em Isaías 55 Ele fala, a palavra que sai da minha boca, ela só vai voltar quando ela se cumprir na sua vida, não na vida de Deus, mas ela vai voltar. Mas o Deus do impossível, Ele só se manifesta onde há promessa. E para quem Ele prometeu isso? Para Maria. Pode deixar, vou te guardar. Ninguém vai falar mal de você, mas você pode ter certeza, para Deus nada é impossível. E o Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele é perito de trazer o impossível às possibilidades. Esse é o Deus que nós servimos. Mas o Deus do impossível, Ele sempre age quando existe uma promessa. Ele sempre age diante de um propósito. Essa igreja tem um propósito. Essa igreja foi destinada para algo. Você tem um propósito. E você foi destinado para algo. E o Deus do impossível, Ele vai agir na sua vida. Não tem outra forma, se não for através da sua vida. Por isso você precisa entender. Existem Golias na sua vida que precisam ser vencidos. E ele só vai ser vencido quando a presença de Deus se manifestar na sua vida. Agora existem outros Golias que precisam ser vencidos, que você precisa ajudar. E quando você ajuda, o reino de Deus cresce, o reino de Deus avança. E todos são recompensados, todos crescem, todos avançam e todos enriquecem, porque essa é a vontade de Deus. Gostaria que você se levantasse. Na verdade eu gostaria de colocar aquele louvor da Gabriela Rocha, não sei qual aquele cara que ele canta. Ele fala que Ele transforma ossos em guerreiros e faz do mar um caminho. Esse é o Deus do impossível. Ele faz da sua impossibilidade a sua bênção. Ele faz do seu fracasso a sua vitória. Ele transforma aquilo que para você é impossível, era um fato da vida, Ele transforma em bênção, oportunidades, habilidades. Mas eu quero louvar o Senhor, depois eu quero fazer um apelo. Vamos louvar o Senhor.